Ouçamos o nosso irmão que foi ungido. Ele nos dirá como Jesus viveu. Abençoai, Senhor, o vosso escolhido, que anunciará a vossa palavra. Olá, gente amiga. Hoje, o Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do versículo 17 a 19. O Evangelho de hoje focaliza a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Então a lei foi feita, claro, para organizar, foi feita para estruturar. A lei foi feita para dar plena liberdade à pessoa de viver realizada e de viver feliz. Agora, quando a lei oprime, quando a lei escraviza, essa lei não tem sentido. Então, o Evangelho de hoje, Jesus mostra que não veio abolir a lei e os profetas, mas que veio para dar pleno cumprimento. Porque no tempo de Jesus, muitas pessoas se apegavam tanto à lei, às minúcias da lei, que chegavam ao ponto de oprimir, de escravizar a pessoa, de tirar a liberdade da pessoa. Então essa lei não tem sentido. Então quando ele diz, eu não vim abolir a lei e os profetas, vim dar pleno cumprimento, quer dizer, ele veio dar uma ajeitada na lei que muitas vezes era mal interpretada. Então a lei de Jesus é um ensinamento, e ele nunca foi contra a lei, pelo contrário, ele veio dar esse pleno cumprimento, porque a lei de nada serve se conduzir o ser humano, se não conduzir o ser humano ao bem. Então essa é a única finalidade, objetivo, é que a lei leve para o bem. Por exemplo, quando Jesus ele curava no dia de sábado, a lei era rigorosíssima, dura demais. Então a pessoa seria uma grande infiel a Deus em descumprir esta lei do sábado. E Jesus curava no dia de sábado. Então, quando ele aí não está deixando de cumprir a lei, pelo contrário, a lei que supera aí era exatamente curar, era salvar uma pessoa. Então, imagine uma lei que proíbe salvar uma pessoa. No dia de sábado ele curava, exatamente para salvar uma pessoa cega, uma pessoa paralítica, uma pessoa da mão seca. Então ele dizia, como é que pode? A gente não pode fazer o bem no dia de sábado? Porque a lei era dura. A lei dizia, atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Ele dizia, ora, todos nós temos pecado, atire. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então quer dizer, existem leis que mandam até matar, mas não é lei. A lei não deve matar, a lei não deve oprimir, a lei não deve escravizar. Então ele dá esses exemplos. Quanto a seus discípulos que não jejuavam, e eles também eram criticados, Jesus diz que como é que pode a gente morrer de fome e não poder pegar uma espiga de milho? Então a lei e os profetas eram usados no tempo de Jesus para significar a Escritura, a palavra de Deus. Quando Jesus diz, vim dar-lhe pleno cumprimento, aqui ele envolve toda a lei. Por isso, hoje pense nisso. Às vezes também nós temos na igreja muitas normas, muitas leis, muitas tradições, que às vezes a gente não imagina, não pensa, que às vezes está até escravizando a pessoa. Que o certo seria eu praticar uma lei que de fato ela me traz o benefício à minha vida. Há pessoas que podem praticar uma lei de um sacrifício, mas esse sacrifício vai lhe custar a sua saúde ou a saúde do outro. Então aqui nós precisamos usar mesmo a lei do amor, a lei da benevolência, a lei da caridade. Isso é o que mais agrada a Deus. O que mais agrada a Deus é a lei que liberta, é a lei que salva. Por isso que Jesus diz, eu não vim descumprir nenhuma lei, vim dar pleno cumprimento. Jesus, ele é fiel a todas as leis. Então, a lei, sobretudo para libertar, para salvar a pessoa. Hoje, pense nisso. Todas as leis que você vê, as leis que você sentir na sua própria família, na sua casa, na religião, pense, a lei é para libertar, é para salvar,
é para orientar, é para o bem de cada um de nós. E que o Senhor sempre vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nas horas de